Depois de 13 anos que haviam chegado ao Brasil, exatamente no Belém do Pará, vindos da Suécia, obedecendo a ordem do Senhor Jesus, Daniel Berger e Gunnar Winger, dirigidos por Deus, entenderam que era o momento de trazer a mensagem pentecostal para o estado de São Paulo. Então, em 1º de maio de 1924, Daniel Berger vem para Santos para consolidar a obra que uma nordestina chamada Hermínia Limeira havia iniciado ao chegar em terra paulistana, que sem conhecer nada, iniciou os cultos na sua casa. Na época, a cidade portuária, com 135 mil habitantes, foi escolhida para sediar a primeira Igreja Assembleia de Deus do estado de São Paulo, o que a tornou a pioneira do trabalho pentecostal em terras paulistanas. O primeiro culto com a participação do missionário sueco aconteceu no dia 5 de maio de 1924, no bairro da Ponta da Praia, próximo ao ferry-boat. Com um mês de trabalho, muitos crentes já haviam recebido o batismo com o Espírito Santo, que é a marca das Assembleias de Deus, e estavam determinados a propagar o Evangelho de Jesus Cristo em todo o litoral do estado. E em 1926, Simon Lundgren se torna o terceiro obreiro a conduzir o trabalho. O número de crentes crescia cada vez mais, e a igreja passou por mais 4 mudanças de localização. Em 1929, o trabalho em Santos já tinha se desenvolvido eficazmente em todos os bairros. Os irmãos cediam suas residências a fim de serem realizados cultos, abrindo-se dessa forma pontos de pregação e, mais tarde, prósperas congregações. Em 5 anos, a palavra de Deus começou a invadir o campo litorâneo, como São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba. Em 1933, a responsabilidade da igreja passou para o pastor Clímaco Bueno Asa, e com o intuito de legalizar as reuniões, ele fundou uma sociedade civil que no dia 4 de setembro de 1934 passou a ser Sociedade Evangélica Assembleia de Deus, localizada na rua Doutor Manuel Tourinho 351, onde o templo existe até hoje. Os cristãos da igreja eram simples, mas carregavam dentro de si beleza, glória, força, coragem e o poder de Deus. Em maio de 1938, já com a responsabilidade do pastor Francisco Gonzaga, é inaugurado o novo prédio do Templo da Assembleia de Deus em Santos, no mesmo endereço no bairro do Macuco. A construção e o crescimento da igreja seguiam o ritmo de desenvolvimento da cidade. Em janeiro de 1946, o pastor Bruno Skolimowski passou a presidir a igreja. Ainda em vida, convidou inúmeras vezes o pastor João Correia para assumir a igreja de Santos. Porém, ele se mostrava resistente ao convite. Mas, em 1959, através de um sonho, Deus mostrou ao pastor Correia o que iria acontecer. E sem mais poder resistir ao chamado de Deus, no dia 11 de fevereiro de 1962, ele assumiu a Igreja de Santos, com 27 congregações. Com uma família numerosa de 12 filhos ainda pequenos e um adotivo, o pastor Correia não se intimidou diante das dificuldades e desafios. Os seus passos eram dirigidos pelo Senhor. Na sua gestão foi criado o Círculo de Oração, grupo de jovens e um intenso trabalho de evangelismo nas ruas. A pioneira ia crescendo. A Praça dos Andradas guarda uma época de explosão evangelística e a história de grandes ministros espalhados pelo país. Companheiro fiel de seu pai desde a meninice, o pastor Paulo Correia então assume em 1993 a presidência do Ministério de Santos e continuação da construção de um prédio de 9 andares, com um templo para 4.000 pessoas, que se tornou um marco na cidade de Santos. Ainda com muito a fazer, alavancou a construção com 182 homens e, num prazo de 9 meses, o templo estava sendo inaugurado. O pastor presidente Paulo Alves Correia, com uma visão ímpar de crescimento, trouxe avanço e progresso ao Ministério de Santos.
Em 15 anos, o número de igrejas aumentou de 52 para 168, só nas cidades de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão. Trabalho, fé e oração tem sido a marca desse grande homem de Deus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Santos, com mais de 800 igrejas e 80 mil membros, espalhados na Baixada Santista, litorais Norte e Sul, Vale do Ribeira, Planalto e Interior. Além do estado, a igreja possui congregações em Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Ceará. Ainda conta com missionários em Portugal, Inglaterra, Espanha, Argentina, Paraguai, Peru, Chile e na África. Além de anunciar o Evangelho da Salvação, desenvolve um intenso trabalho social através da MAAC, Movimento Alfa de Ação Comunitária, criado e desenvolvido pela pastora Eliane Correia, que ao lado do seu marido tem se dedicado incansavelmente a causas sociais. O trabalho atinge todo o estado de São Paulo, com campanhas do agasalho, sopões, doações de materiais escolares e ainda cerca de 30 toneladas de alimentos são distribuídos mensalmente. Ainda na Baixada Santista, em parceria com as prefeituras de Santos, São Vicente e Guarujá, administra 3 creches, além de um abrigo para idosas na cidade de Cubatão, com total assistência para as senhoras que ali residem. Dessa forma, a Igreja Assembleia de Deus Ministério de Santos, a pioneira do estado de São Paulo, segue trabalhando e fazendo história na vida de pessoas e fazendo marcas no nosso estado, no nosso país e no mundo. Uns plantaram, outros regaram, mas nosso Deus, o Todo-Poderoso, deu crescimento. A Ele toda a honra, louvor e glória para sempre. Eu quero nesse dia cumprimentar todos os irmãos, membros do Ministério das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus de Santos, a pioneira do estado de São Paulo. E quero também homenagear todos os assembleianos, porque a Assembleia de Deus no Brasil está completando 100 anos, o grande centenário da nossa denominação. E eu quero dizer a você, eu sou legítimo sim, e o legítimo representante da Igreja Mãe das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo, a pioneira, que também neste ano completou 87 anos da sua existência. Meus parabéns a cada irmão, a cada irmã, que as bênçãos de Deus estejam recaindo sobre a vida de cada um de vocês e que nesse centenário a gente possa resgatar o poder, a glória, a autoridade e o nome do Senhor seja glorificado. Vale a pena ser legítimo.